Gente boa, gente querida, vamos aí para o nosso último encontro, nossa última videoaula sobre o panorama do Novo Testamento e, e fechando assim então o conteúdo do nosso livro, tá bom? Como vocês já foram avisados aí pelo meio de nossos meios de comunicação, é, terça-feira, dia 14, se eu não me engano, às 20 horas a gente fará o nosso bate-papo aí para ver aí as nossas impressões do conteúdo, assim como tirar dúvidas e ouvir o que vocês têm aprendido e que seja um ambiente de amadurecimento e crescimento. Então, sem me estender muito, estou melhorando com o tempo. A proposta é 30 minutos, ainda não consegui, mas eu acho que hoje eu chego lá. O conteúdo é um pouco mais curtinho e eu consigo ser um pouquinho mais objetivo. Mas vamos então ao nosso conteúdo da aula de hoje, para assim a gente finalizar o conteúdo do nosso livro. Tá bom? E hoje a gente está indo para o nosso quarto encontro, a quarta aula, e a divisão dessa aula de hoje ficará da seguinte forma. Né? Lembrando que hoje o conteúdo é o livro do Apocalipse, que ficou faltando, e as considerações finais. Então, a gente vai falar sobre o contexto e os métodos interpretativos no que diz respeito ao livro do Apocalipse, o conteúdo e propósito do livro, aquilo que a gente tem visto em todos, e considerações finais basicamente sobre tudo aquilo que a gente conversou nesses 4 encontros, tá bom? Então essa é a divisão do nosso encontro de hoje, será assim dessa forma que será dividida a nossa aula. Vamos dar sequência então, entendendo um pouquinho do contexto que se insere a carta ou o livro do Apocalipse, né? Bom, vamos lá. A primeira coisa que deve ficar evidente para a gente quando a gente pensa no Apocalipse, na sua leitura, é na intensificação da perseguição por parte do Império. Eu já tinha dito na aula anterior que a perseguição do Império por vezes foi pontual, a maioria das vezes foi pontual e muitas das vezes era fruto de denúncia por parte dos judeus. Mas houve alguns grandes momentos onde a perseguição se intensifica um pouco mais, não em todo o Império, mas em alguns contextos, e esse movimento é um movimento do Império e não necessariamente de uma fomentação de judeus que estavam insatisfeitos com a religião cristã, ou como eles chamavam, como os do caminho, né? Um desses contextos é o contexto de Nero, né, por conta do incêndio de Roma, né, só os bairros onde residiam judeus e cristãos não foram queimados naquele grande incêndio, o que coloca um álibi muito bom para Nero para culpar judeus e cristãos, e tanto judeus quanto cristãos são expulsos da cidade de Roma naquele período. Há um grande movimento de perseguição decorrente disso e de outros motivos, e por exemplo, o momento que acredita-se que tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro morrem sob o comando de Nero, né? Então, mas só que esse momento que estamos vivendo quando a gente pensa em Apocalipse é um momento posterior, né? Agora, quem é o grande imperador é Domiciano, e ele é um homem tão cruel e tão vil que ele é chamado por alguns de o segundo Nero. Né? Foi um momento de muita perseguição que a igreja sofreu, principalmente por quê? Porque Domiciano ele arrola para si o título de não só de imperador, mas de Deus. E com isso ele quer, ou seja, a adoração de toda a população a sua figura como divindade. O que para o cristianismo e para o judaísmo é uma afronta. Nós temos um único Deus e só ele é digno de adoração, só ele é digno de louvor. Né? Então o que acontece? Os cristãos não obedecem essa ordem do Estado, esse culto ao imperador, e isso intensifica a perseguição. O que vem como fruto dessa intensificação?
o exílio de João em Patmos. Né? Eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre João, mas vamos pensar aqui em João nesse momento como um grande líder das igrejas da Ásia Menor, ou seja, essa grande referência, esse grande líder, ele é encarcerado, ou pelo menos há uma tentativa de silenciá-lo. Retiram ele ali do cuidado com as igrejas daquela região e o colocam numa ilha prisional, né? Uma ilha vulcânica, para trabalhos forçados, mesmo com a idade avançada, e ali ele fica até a sua morte. Então, isso aí é um desfecho de tudo isso, ou seja, a igreja, naquele contexto da redação do Apocalipse, ela estava perdendo a sua liderança por conta da perseguição. E João é exilado dentro desse contexto de perseguição do império. Né? Quando eu falar melhor que João é esse, aí eu conto uma história que a tradição diz sobre ele. Vamos lá. A região da Ásia Menor como destinatária direta. E aqui agora eu estou me referindo ao contexto da carta ou do objetivo da carta. Ou do livro, né? Vou tentar chamar de livro, carta por conta das cartas que são contidas dentro dele. Os destinatários diretos do livro do Apocalipse é essa igreja ao qual João era líder. Então, dentro desse contexto, quando nós fazemos a nossa leitura do livro de Apocalipse, é importante termos essa percepção de que João tinha como um objetivo direto, mesmo inspirado e conduzido pelo Espírito, aquelas igrejas a qual ele pastoreava, e a gente vai ver isso com um pouquinho mais de clareza no próximo slide. Bom, essa é a região que são destinadas às cartas. Né? Como eu disse, o livro, dentro da estrutura do livro de Apocalipse, existem 7 cartas. Ao que tudo indica, o livro foi compilado como um todo, mas há 7 cartas com objetivos de tratar assuntos com igrejas específicas da região da Ásia Menor, ali onde João outrora foi uma espécie de pastor, de bispo, de alguém que cuidava daquele rebanho ali de modo mais direto. Vamos lá, para essa regiãozinha aí. Eu sei que essa imagem não é a das melhores, mas eu acho que a gente no final das contas vai conseguir entender. Então essa região aí da Ásia Menor, aí estão as igrejas. João, esse João que a gente vai conversar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre ele, pastoreava ou cuidava dessas igrejas. Ele era uma espécie de supervisor. Por vezes é chamado de bispo essa pessoa, ou seja, ele supervisionava, pastoreava, ajudava a cuidar das igrejas dessa região, das comunidades cristãs dessa região, mas ele é aprisionado, como a gente viu, por conta da perseguição, e ele está preso agora em Patmos, essa ilhazinha aí, próxima da região, mas é uma ilha prisional. É uma ilha onde as pessoas que eram punidas pelo Estado, por Roma, né, eram enviadas, né, quando não eram condenadas à morte. Era uma espécie de Alcatraz daquele período, sabe? Essa ilha prisional. Então João é enviado para lá, para perder todo o contato com as comunidades de fé. Mas é nesse ambiente aí desafiador e de perseguição que aí a gente lê ali no iniciozinho do relato do Apocalipse, que ele fala sobre essa perseguição, e ele começa narrando que eu estava aqui no dia do Senhor, ou seja, provavelmente um domingo, um dia de adoração, mesmo distante da igreja. Ele ainda considerava um dia de adoração, um dia que ele dedicava ao seu culto ao Senhor. Olha aí, momentos de coronavírus, reclusos em nossas casas, tem separado o seu domingo para continuar a cultuar a Deus, mesmo que isolado da comunidade? Tá aí um bom exemplo aí para nossa reflexão. Então João está ali no seu momento de culto, de adoração, e ali quando ele fala assim, achei-me em espírito,
no dia do Senhor. E é o momento que ele ouve uma voz como de trombeta. Quando ele se vira para ver quem falava com ele, ele tem uma imagem de Jesus ressurreto, que é uma imagem que é chocante para ele naquele momento. É tão chocante que ele desmaia e ele relata, cai como morto, mas aí ele diz que Jesus o levanta, o reergue, diz: olha, não tenha medo, não temas, eis que estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. E aí, a partir daquele momento, o Senhor Jesus Cristo tem mensagens para as igrejas que João trabalhou enquanto pastor. Então, ali, capítulo 2 e capítulo 3, nós encontramos as 7 cartas do Apocalipse. E essas cartas têm o destino de tratar assuntos pessoais dentro daquela comunidade de fé, ou daquelas comunidades de fé. O que provavelmente acontece é que essa carta tem esse trajetozinho que eu vou mostrar para vocês agora, que, se você ver, é justamente a trajetória da redação do livro do Apocalipse, capítulo 2. Provavelmente um mensageiro que conseguia ter esse contato com João sai de Patmos com o conteúdo das cartas e do livro do Apocalipse, vai para Éfeso, depois Esmirna, depois Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia aí, na estrutura do capítulo 2 e 3, e ver se não é essa ordem que está descricionado, a ordem da redação das cartas, né? Então, essa espécie de ferradurazinha aí provavelmente é o percurso que esse mensageiro teve para conduzir essa mensagem de João para as igrejas a qual ele pastoreava. Mas, obviamente, o livro do Apocalipse não são só as 7 cartas, e o conteúdo é muito mais amplo, mas isso aí dá uma clareza da região, do contexto, do momento que eles estão vivendo, para que a gente compreenda, ou tente compreender um pouquinho melhor o livro do Apocalipse. Vamos falar um pouquinho sobre método de interpretação que o livro aborda, né? Eu vou mencionar os métodos, não vou aprofundar no assunto, porque a gente vai ter um dos nossos livros, e, se eu não me engano, o próximo livro que a gente vai estudar, o assunto é hermenêutica, que é a interpretação bíblica. Então, diante disso, eu vou só apresentar os métodos que ele apresenta aqui, de como o livro do Apocalipse foi, como é que tentaram interpretar isso ao longo da história. Eu vou até me valer do livro, porque há momentos que essa estrutura é nova para mim, que ele coloca, pelo menos algumas partes dela, né? Mas vamos lá. Método de interpretação preterista. A apresentação que o autor do livro coloca como esse método são pessoas que se aproximam do livro do Apocalipse entendendo que toda a redação do livro se cumpriu ali no século I. Ou seja, não há nada no livro do Apocalipse que tenha uma conotação ou uma reflexão, tanto de ordem espiritual, ou de princípios, ou de expectativas futuras. Era uma mensagem especificamente para aquelas igrejas, para aquele contexto, para aquele momento, e pronto. Tudo se finaliza naquela leitura. Por exemplo, até com relação ao número da besta, como é que a gente trata isso e tal. Dentro de uma estrutura, a gente consegue perceber que o 666, que ele diz assim, é número de homem, cada 6 letras encaixa certinho no nome de Nero. Então, ou seja, estamos vivendo essa besta, esse segundo Nero, que é Domiciano. Então, é um método que faz a sua leitura do livro Apocalipse como tudo já tivesse sido cumprido naquele momento em que
que aconteceu. É coisa para o primeiro século, não tem nada para as nossas vidas hoje. Esse seria basicamente o método preterista. O método histórico. Ele trata basicamente, e talvez essa seja a minha dificuldade com o autor, porque o método preterista e o método histórico, ao meu compreender, são muito próximos, a tal ponto que eu tenho dificuldade de separar um do outro. O método histórico, de acordo com a apresentação do autor, ele coloca uma estrutura de ilustração para a realidade que a igreja vive, mas ele não tem nenhum fundamento mais sólido enquanto palavra de Deus para a vida da igreja hoje. Eu, por exemplo, de modo pessoal, eu não dividiria preterista e histórico, eu encaixaria todo mundo no mesmo nicho. Pode ser um reducionismo da minha parte, mas eu faria porque, no final das contas, eles tiram todo o peso de palavra de Deus do texto bíblico e para mim, eles entram na falha de, como ele coloca até aqui, a falha do método é a dificuldade de equacionar fatos citados no livro com os acontecimentos históricos, que é a mesma dificuldade do método preterista. Eles também têm dificuldade de equacionar o que é relatado com os fatos, né, históricos que aconteceram. Então, se a gente lê do ponto de vista preterista ou histórico, há fatos ou eventos que são narrados no livro do Apocalipse que dentro do ponto de vista histórico a gente não consegue encaixar, a não ser que a gente force muito essa barra, né? Então eu encaixaria tudo dentro do mesmo bojo. Existe o método futurista, que é o método seguinte que ele apresenta, e sim, e aqui eu gosto até da distinção que ele faz, porque o método futurista, ele olha para as cartas com um objetivo mais histórico e mais objetivo direto, ou seja, até o capítulo 3 era para tratar do momento histórico daquelas igrejas na Ásia Menor, e depois disso, a partir daquilo ali, são profecias que se cumprirão no futuro. Ele também tem a sua dificuldade, porque se a gente partir dessa premissa, então a gente descarta os 3 primeiros capítulos, porque ele não tem importância nenhuma para a nossa vida, né? Porque se já se cumpriu no passado, vamos pegar aqui Apocalipse do capítulo 4 em diante, e vamos ficar aí na expectativa do cumprimento de tudo isso, né? Então também tem as suas falhas, e por último o método idealista, que quando começa com essa ideia de ideal, para mim normalmente é utópico e eu não levo nem muito em consideração. Então ele apresenta todos os métodos aí, e ele o faz mostrando que todos eles têm falhas, né? E obviamente isso realmente ele tem toda a razão, né? É muito desafiador pegar e isolar uma estrutura só metodológica para tentar ler o livro de Apocalipse, e isso é problemático. Não o livro do Apocalipse, mas toda a Bíblia. Vamos lembrar que a Bíblia é um conjunto de documentos, e cada um com seu aspecto literário bem particular, que demanda de nós um cuidado interpretativo com cada estrutura. O Apocalipse se enquadra dentro da literatura apocalíptica, que tem que ter um olhar e uma visão a partir dessa perspectiva, né? Antecipando um pouco da aula de hermenêutica, é só fazer uma recomendação literária. Eu separei quando estava estudando esse trecho do livro, esse livrinho aqui, né? Vocês devem ficar bravos comigo porque eu só apresento livrinho, né? Convite à Interpretação Bíblica, a Tríade Hermenêutica, do Andrea Kostenberger e Richard Patterson. Tá aqui a capinha dele aqui. Bom, o que me importa é o subtítulo dele, porque ele apresenta dentro dessa tríade, a proposta dele é a tríade hermenêutica, mas ele coloca aqui, vamos dizer assim, tem o título, o subtítulo do subtítulo.
ele coloca história, literatura e teologia. Para que a gente faça uma boa interpretação da Bíblia, nós temos que ter um olhar histórico para o conteúdo, entendendo o contexto histórico, para que a gente entenda também os movimentos ali que aconteceram na construção da redação do texto. A gente tem que ter um ponto de vista linguístico, né, ou como ele coloca, literário, ou seja, entendendo a estrutura literária. Por exemplo, eu não leio um salmo da mesma forma que eu leio os livros da lei, porque salmos são poesias, normalmente expressa sentimento, então eu tenho que ter na minha interpretação, esse olhar para essa estrutura poética, enquanto para a lei eu tenho que ter esse olhar de estrutura legal e de orientação mais formal para a minha vida. Eu tenho que olhar para alguns aspectos da Bíblia e entender aquilo como narrativas, outros eu vou lidar entendendo como parábolas. Então eu tenho que ter essa estrutura literária também em mente, e por fim o que ele coloca ali como a teologia, né? E há um certo pastor que diz o seguinte: não há bom pregador que não seja um bom teólogo sistemático. Ou seja, quando nós fazemos a nossa leitura da Bíblia ou a interpretação de um texto da Bíblia, eu tenho que ter toda a Bíblia na minha mente, no sentido de eu tenho que ter um olhar do panorama bíblico para fazer uma boa interpretação. Por isso que ele coloca ali como um dos tripés dessa tríade a teologia. Preciso ter uma boa sistematização do que a Bíblia fala sobre quem é Deus, quem é o homem, sobre a criação, sobre a queda, sobre a redenção, sobre as últimas coisas, para que quando eu lide contexto, eu tenho que lembrar, e John Stott já destacava isso, que a harmonia me impulsiona a quando eu lidar com texto bíblico, não jogá-lo contra um outro. Isso é até um princípio da reforma. A Escritura interpreta a Escritura. Então, quando eu tenho esse panorama teológico todo em mente, eu não incorro nesses erros de ter método preterista, histórico, futurista ou idealista. Eu faço essa leitura tanto histórica, quanto teológica, quanto literária. E outras ferramentas também. Há um livreto também, ele está aqui em algum cantinho da minha biblioteca, eu li ele no final do ano passado, que é Teologia Sinfônica, que ele apresenta como a ideia de construção de uma grande sinfonia, ou seja, são vários elementos coletados para que disso saia uma boa interpretação. Tá bom? Então, antecipei um pouquinho da aula aí de hermenêutica. Mas vamos seguindo. O Apocalipse, então, vamos lá. Autor, João, apóstolo ou vidente? Por que essa pergunta? Porque esse é o grande debate. Alguns acreditam que João, enquanto o apóstolo, ele já havia morrido, porque o livro de Apocalipse provavelmente foi escrito no ano 95, que foi mais ou menos o período do reinado de Domiciano. Quando ele foi imperador ali dentro daquele período, então por volta do ano 95. Muitos acreditam que o apóstolo João já está morto naquele período, então por isso chamam esse João que se apresenta no livro de João o vidente. Mas a tradição e toda a história da igreja atribui João o apóstolo como autor do livro de Apocalipse. Se eu não me engano, um discípulo direto, foi discipulado por João, foi Clemente de Alexandria. E Clemente, ele tem algumas cartas e alguns documentos, e ele, dentro desses documentos, ele ratifica essa posição da tradição de que foi o apóstolo João o autor do Apocalipse. A curiosidade que eu ia contar sobre João, e deixei para agora, é que, segundo a tradição, primeiro João foi condenado à morte. Se eu não me engano, tentaram envenenar João, mas vendo que o envenenamento não deu certo, eles tiveram que ceder e aprisionar João numa ilha prisional. Mas a primeira pena de João seria a pena capital, mas
por um ato da graça e milagroso, ele não morreu, ou seja, dessa forma foi enviado para a ilha prisional de onde ele escreveu o livro do Apocalipse. Propósito e conteúdo de Apocalipse. Bom, é uma exortação para as igrejas ou igreja, e aqui você já vem a minha ideia interpretativa, que não se encaixa dentro daqueles métodos anteriores. Sim, era uma exortação direta para aquelas igrejas, 7 igrejas, Éfeso com seus problemas, Laodiceia com seus problemas, cada uma lidando com as suas dimensões, e o Senhor Jesus tinha uma mensagem para aquelas comunidades de fé. Mas nós, enquanto igreja, refletimos muito da experiência comunitária daquelas igrejas, e por isso há princípios e valores, é a palavra de Deus, aquelas 7 cartas que são cartas para a igreja hoje. Eu já tive a alegria de fazer uma exposição dessas 7 cartas na igreja. E quem sabe não retomo isso em outro momento para dar um novo olhar e sob uma nova perspectiva. Além disso, dessa exortação, o livro do Apocalipse é um livro de encorajamento, pois a vitória final é do Cordeiro. Vamos lembrar que eles estão num período de perseguição. Então há uma exortação para que não cedam diante da perseguição ou não negligenciem, mas há também um encorajamento, porque a vitória final é do Cordeiro. O Cordeiro venceu. Essa é a grande mensagem do livro. Uma vez eu vi uma conversa sobre o livro do Apocalipse numa conferência que eu fui, da Edições Vida Nova, entre Waldemar Crockett, que é um menonita, especialista em Antigo Testamento, um dos responsáveis pelo conteúdo do Antigo Testamento da Nova Versão Internacional, junto com o Israel Belo de Azevedo, que eu sei que muitos conhecem, pastor da igreja de Itacuruçá, e os dois falando sobre a leitura do Apocalipse, e os dois tinham uma experiência muito parecida, porque ler o livro do Apocalipse é desafiador, né? E muito do conteúdo que está ali é realmente muito difícil de compreender. O pastor Novaes fazia a seguinte brincadeira, dizendo que o livro do Apocalipse cumpre o seu propósito, que era não ser entendido. Em que sentido ele faz essa brincadeira? Porque se João escreve alguma coisa que realmente fosse muito clara e compreendida pelos soldados romanos ou pelo governo romano, essa carta não chegaria ao destinatário, mas os destinatários sim entenderiam a mensagem. Então ele brinca que é tão desafiador que ela cumpre o seu papel para poder passar adiante, está no seu desafio de leitura, mas há muito conteúdo e é muito desafiador realmente a leitura do livro do Apocalipse. Mas a experiência de Israel Belo e do Waldemar foram a seguinte: eles disseram que em algum momento da vida deles eles sentaram, separaram, se trancaram no quarto, foram para um lugar isolado e leram o livro do Apocalipse do início ao fim, do primeiro ao último capítulo, de uma vezada só, sem parar. E no final a percepção deles: olha, não entendemos muita coisa, mas uma mensagem ecoa nos nossos ouvidos, é que o Cordeiro venceu, e isso nos conforta, isso nos encoraja a prosseguir. Então isso é o grande propósito e conteúdo do livro do Apocalipse, é mostrar que o Cordeiro venceu, que ele foi digno de abrir o livro, né, que ele estava morto, mas ele venceu a morte, que ele tem a chave da morte e do inferno. Então, ou seja, é um livro de encorajamento, de mostrar que aquele a quem servimos é Deus vitorioso e poderoso sobre a morte. Vamos lá, considerações finais, e assim a gente vai caminhando para o nosso desfecho. Considerações finais eu não tenho muitas a fazer, eu acho que eu fui pontuando tudo ao longo da minha fala. Eu espero e desejo que tudo tenha ficado claro daquilo que eu disse, mas também teremos aí nosso encontro virtual para tentar esclarecer alguma coisa que para vocês tenha ficado sombria, e foi para mim uma experiência muito boa, aprendendo a usar esse programa aqui e a fazer esse tipo de conteúdo, que não é muito minha prática, mas esses períodos desafiadores têm essas coisas que nos impulsionam a continuar, né?
E para as minhas considerações finais, basicamente é dizer o seguinte: nós só arranhamos a superfície. Né? Ou seja, 30 minutos agora de vídeo, pelo menos aqui na gravação, não sei se com a edição vai mudar um pouquinho, se tiver, mas a gente percebe que a gente só arranhou a superfície. Eu passei correndo por cima de tudo. Né? Vocês viram que a dificuldade de terminar em 30 minutos. Então, as minhas considerações finais na verdade, um incentivo. Estudem a Bíblia com responsabilidade, com carinho. Invistam o tempo de vocês lendo bons livros, bom conteúdo, aprofundando o conhecimento das Sagradas Escrituras, porque é fundamental para que a gente viva um cristianismo autêntico, que glorifique a Deus e abençoe muita gente. Né? Como a gente viu no nosso último encontro, falando sobre falsos mestres, vivemos períodos de falsos mestres e a falsidade só é vencida com a verdade. Então, que Deus abençoe sua vida. Continuamos em oração para que essa pandemia cesse, nossos encontros mais pessoais possam acontecer, mas eu vou dizer que eu gostei dessa experiência de gravar conteúdo dessa forma e espero que nós possamos fazer alguns materiais, vamos dizer assim, anexos aos nossos encontros já planejados ao longo do ano para aprofundar um ponto ou outro, destacar um ponto ou outro, tá bom? Então, não esqueça de anotar as suas dúvidas para o nosso encontro pessoal, tá bom? Grande abraço, que Deus abençoe a vida de todos vocês.